Boa noite, gente, tudo bom? Vou começando por aqui, né? Arrumando a minha casa. Trabalhei durante o dia, cheguei em casa agora de noite, né? Aí vou limpar aqui, né? Essa baguncinha que tá aqui, ó, na pia. Vou lavar o banheiro e vou arrumar a casa, né? Porque amanhã eu vou ter que sair de novo para trabalhar. É isso? Aí eu vou deixar um pouquinho da minha rotina para vocês, tá certo? E vocês compartilhem, curtam, comentem, vai me ajudar muito. Sou nova no canal e tô pedindo a força de vocês para começar, viu? Curtam aí a minha rotina diária. Cheiro!